Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema é poluição atmosférica, capítulo 3. Olha só, a gente acabou de estudar a atmosfera, né? O que é a atmosfera, qual a composição da atmosfera, as camadas da atmosfera, não é verdade? Então, agora a gente vai estudar a poluição da atmosfera, ou seja, poluição atmosférica. Poluição é tudo aquilo que causa sujeira, vamos chamar assim. Aquilo que está em determinado lugar que não deveria estar, por exemplo, que não faz parte daquele ambiente. Como a gente vai falar da poluição do ar, então tudo que existe no ar que não faz parte dele, que não faz parte da composição do ar, é poluição, certo? Nós vimos que o ar ele é composto de gases, né? Ele é formado pelo gás nitrogênio, o oxigênio, que é em maior parte, e os outros gases nobres, raros, né, que são os de menos quantidade que existe no ar. E agora a gente vai, além disso, ainda tem, né, o vapor de água, enfim. A gente vai ver o que está no ar que não deveria estar lá, tá? Que causa doenças, que causa aquecimento global, que causa morte de animais, enfim. Para começar, nós temos essa foto. Eu gostaria que vocês observassem com atenção e vocês podem notar que quando a pessoa que está nessa cidade aí olha, é a cidade de São Paulo, tá, pessoal? Uma foto que foi feita em 2017. Vocês podem ler aí no final da foto que está a identificação, certo? Então, essa cor que a gente observa aí na foto, né? Vocês podem ver que ela está mais ou menos uma cor vermelho amarronzada, assim. E se a gente comparar com o lugar onde a gente vive, por exemplo, você olha para o horizonte, você vê que está limpo, né? Não vê essa cor dessa forma aí. Então, isso aí significa que o ar está carregado de partículas, de substâncias que são chamadas de substâncias nocivas para quem vai respirar esse ar, para as plantas que vivem aí, enfim, isso é poluição, tá? Aí vem algumas perguntas. Você sabe que substâncias estão presentes nessa névoa aí? Em que estados físicos elas se encontram? A gente sabe que os estados físicos da matéria são gasoso, líquido e sólido, né? Em que estado estão essas substâncias? O que faz com que a gente enxergue o céu com essa cor acastanhada? Por que que a gente enxerga dessa cor? Então, a gente vai tentar responder estas questões ao longo do estudo desse capítulo. Continuando, a gente tem o primeiro tema aqui, poluentes atmosféricos. Quando a gente fala o nome já, esse título, nos sugere que a gente vai ver aqui a lista de substâncias que poluem a atmosfera. Quem são esses poluentes? Certo? E uma curiosidade. Aqui já inicia falando o seguinte, que há cerca de 150 anos, o ar tinha boa qualidade e era adequado para a maioria dos seres vivos. Olha que interessante. Considerando a história, não é muito tempo, né, gente? Há apenas 150 anos que a coisa foi se agravando, ou seja, foi aumentando o número de indústrias, a população foi aumentando demais, então foi necessário aumentar o número de indústrias, aumentar a produção das indústrias. Então, quanto mais indústrias, mais gases poluentes são lançados na atmosfera, mais o ar vai se tornando poluído. Quanto maior vai ficando a cidade, a tendência é aumentar os problemas também, e principalmente com a poluição do ar. Então, isso é bastante grave para as pessoas que vivem naquela cidade, né? Porque podem começar a surgir doenças.
Hoje em dia, continuando aqui, olha só, hoje em dia a maioria dos automóveis é movida pela queima de combustíveis fósseis derivados de petróleo, uma das principais causas da poluição do ar nas grandes cidades. Porque além das chaminés das fábricas, a quantidade de carros que queimam petróleo, né, gasolina, óleo diesel, enfim, é enorme, né? E tudo isso faz com que o ar fique mais poluído, com a grande quantidade dessas fumaças poluídas, né, que são colocadas no ar todos os dias. Tanto na queima de uma vela como na queima da gasolina no motor de um automóvel, são produzidas várias substâncias, pessoal. Já imaginou uma vela queimando? Ela também produz substâncias que poluem o ar, algumas delas consideradas potencialmente poluentes. Vamos ver aqui. Material particulado, o que é isso? A palavra particulado quer dizer pequeno, dividido, tá? Pequenas partes. Esse material particulado, ele está presente nessas fumaças escuras, tá? As cores diferentes que observamos na fumaça que sai do escapamento dos automóveis são uma evidência da formação de diferentes substâncias, gente. Essas substâncias estão presentes nessas fumaças escuras. Aqui tem tudo, olha, tudo não, todos essas substâncias poluentes. Olha só, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o vapor de água, mas não é o vapor de água comum, gente, o vapor contaminado, né? E a fuligem. Tudo isso é formado pelas pequenas partículas sólidas de carvão, na queima do carvão, tá? Quanto mais escura é a fumaça, mais materiais particulados há nela. Então, quanto mais a gente vê essa cor escura, mais partículas desses materiais que causam poluição está presente ali, tá? Então, há substâncias que a gente não consegue ver ao olhar, por exemplo. Se você pegar uma vela, você olha a vela queimando, uma vela comum, tá? Você olha ela queimando, você não consegue ver as substâncias que estão sendo formadas ali no momento da queima da vela. Mas se você pegar uma porcelana, colocar por cima ali da chama da vela e deixar por um pequeno tempo, você olhar naquela porcelana, você vai ver que ficou escurecido ali. Aquilo ali são partículas, tá? Substâncias poluentes que estão sendo lançadas no ar. É claro que ali é uma pequena quantidade em uma vela. Imagine várias chaminés e todos os carros que a gente vê circulando pelas cidades, todos soltando poluentes no ar. Por isso que o ar fica poluído, certo? E, gente, quem causa tudo isso é o ser humano, né? A gente sabe que é o ser humano que é o principal causador, né? Quase 100% somos nós, seres humanos, que promovemos toda essa poluição no ar. Então, esse material particulado, ele pode ser formado por sólidos ou líquidos, tá? Ele fica suspenso no ar. Os componentes mais comuns do material particulado produzido pelo ser humano são a fuligem. A fuligem é como se fosse um pó, gente, tá? É um pó. E as diferentes fumaças, tá? A inalação, ou seja, quando a gente respira um ar poluído, ele pode provocar reações alérgicas na pele, ou tanto faz na pele, gente, quanto no sistema respiratório, tá? Doenças pulmonares, como asma e bronquite, tudo isso é causado por ar poluído, certo? E também, gente, tem causas naturais, que não é o ser humano que causa, né? Que a poeira, tá? O pólen das flores também. Quando tem muitas flores, o vento, ao bater nessa, é aquele pó. Aquilo ali também pode provocar espirro, enfim, alguma alergia, mas
não faz mal como faz mal as partículas, né, que estão nas fumaças dos escapamentos dos carros e das chaminés, enfim, pela queima de alguma substância, certo? Então, causas naturais são as poeiras, né? Pólen de flores, por exemplo, são exemplos de causas naturais, ou seja, em que a gente pode encontrar no ar, material particulado encontrado no ar, são poeira e pólen de flores. E o restante é o ser humano. Ele que é responsável por colocar na atmosfera todos esses materiais particulados que a gente leu nesta parte aqui, ok?